Medical TV, a vida e a medicina. Obesidade e cirurgia bariátrica, com os médicos Rafael Giovanardi, Henrique Giovanardi, Daniel Panarotto, Fabrício Fortuna, Fábio Algaier, Leonardo Weissheimer e Luiz Henrique Cavictico, com a psicóloga Alessandra Marta e a nutricionista Sabrina Fórmulo. A obesidade é muito simples, né? Se ingere muito e se gasta pouco. Por uma série de condições de hoje, falta de exercício físico, acesso fácil à alimentação, alimentação hipercalórica, alimentação de baixo custo, normalmente é uma alimentação de baixa qualidade, isto é, muita caloria. A obesidade, ela é dependente de dois fatores, como a maioria das doenças, predisposição genética e os eventos, os fatores ambientais. A família toda é gordinha, assim, né? Tipo, todos nós, desde pequeno, sempre fui gordinho. Tipo, tive ali uns 10 anos, eu pesava 77 quilos. Né? Daí eu lembro que minha mãe levou no médico, daí eu fiz um tratamento, comecei a praticar esportes e diminuí. Daí com 18 anos eu fui para morar em Curitiba. Nesse período foi onde eu engordei muito, né? Eu saí daqui com 73, voltei com 125. Homens da minha família, tá, por parte de pai, eles tinham uma tendência a engordar. Tá? Nada como, nada parecido da forma que eu cheguei e o peso que eu cheguei. Tá? Eu sei todo o caminho que eu fiz para engordar. Cheguei a jantar numa única noite 3 vezes. Comer churrasco numa única noite 3 vezes. Começava um churrasco às 7 da noite, ir num outro às 10 e ir num outro à meia-noite. As pessoas buscam na comida uma forma de aliviar a sua ansiedade, né? E as suas angústias, as suas frustrações. Tem a questão hereditária que influencia, né? Pela família da minha mãe, mas claro que tem muitos outros fatores, né, que vieram no decorrer de toda a minha vida que também ajudaram para que eu chegasse a esse peso. Eu noto bastante preconceito em locais públicos, muito preconceito assim de algumas pessoas. Bom, eu sempre fui um atleta, até os 19, 20 anos, pesava 72 quilos e tinha 1,82 m como tenho até hoje. Houve um momento em que eu, em função da atividade profissional, da mudança de atividade, eu passei a não ter obedecer às melhores regras alimentares. Comia poucas vezes por dia, comia muito à noite e comecei a engordar. Depois a gente parou de praticar esporte, aí casa e aí as coisas começam a mudar ainda mais, né? Quando eu percebi, quando me dei por conta, eu estava pesando 90, 100 e tentando fazer regime, aí depois terminar o regime, o elástico aquele, né? E depois, em 1982, eu descobri que era diabético. Meu pai também era diabético, mas eu fui internado em pré-coma com 690 e eu estava pesando 120 quilos. E a partir daí passei a tomar medicação para diabetes, para pressão alta, essas coisas. Mas a alimentação, não mexi na alimentação, não mudei os meus hábitos e, evidentemente, que chegou um ponto que eu não tinha mais saída. Estava com um problema, tive problema cardíaco, comecei a ter problemas renais, passei a ter a pressão fora de controle, a diabetes oscilava o tempo inteiro. E, em função da atividade profissional, a gente é submetido a um estresse muito grande. E o estresse faz com que a gente coma mais e na hora mais inadequada, né? Até que houve um determinado momento em que eu fui a uma pescaria. E nessa pescaria eu fui sair do barco e não conseguia sair do barco. Meus amigos tiveram que me retirar do barco. Eu chorei aquele dia. Se a pessoa, mesmo não tendo predisposição genética, comer excesso de calorias descontroladamente durante um longo período, mesmo essa pessoa sem predisposição genética, ela vai se tornar uma pessoa obesa. Existem algumas doenças que podem favorecer a obesidade. São doenças endócrinas, elas são bastante raras como causa de obesidade, mas as mais comuns são o hipotireoidismo e a doença de Cushing. Em 2007,
foi realizado o primeiro estudo estatístico sério assim, dos níveis de obesidade no país, que foi de responsabilidade da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, a pesquisa ela mostrou que 50% da população brasileira está fora do peso, em algum grau. E que 15% destes 50% tem obesidade grau 1 e grau 2. Normalmente com o tratamento clínico, que consiste, como eu já disse anteriormente, de dieta, exercício, medicamentos e modificações comportamentais, uma pessoa consegue perder em torno de 10% do peso inicial que ela possui. Todos sabem que alguns pacientes conseguem perder mais do que 10% do seu peso, mas é importante nós salientarmos que esses pacientes são uma exceção. 5% da população tem obesidade severa, que é a obesidade mórbida, que é a obesidade que a gente mais atua como no tratamento cirúrgico. A minha vida inteira ela foi fazendo regime e o maior problema foi que eu tinha o efeito sanfona, eu engordava, emagrecia, engordava. E independente de ser obesa ou não, eu nunca fui sedentária. Tá aqui o André para mim, que eu não estou mentindo, porque ele foi meu professor, né? O exercício, ele é importante mesmo que a pessoa não perca peso. O exercício em si, ele não ajuda a emagrecer quando ele é feito de maneira isolada. Uma pessoa que é obesa e que deseja emagrecer e começa a fazer exercício sem nenhuma outra atitude, ela em geral não emagrece. O exercício, ele traz benefícios em manutenção do peso, ele ajuda a manter o peso que a pessoa está e ajuda a manter o peso que a pessoa perdeu. Ou seja, se a pessoa conseguiu perder 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, o exercício é fundamental para que a pessoa não volte a ganhar peso. Mas, em geral, o exercício isoladamente não faz a pessoa perder peso. A cirurgia da obesidade, ou cirurgia bariátrica, ela se iniciou no Brasil em meados da década de 70. A partir de 2000, mais precisamente em 2004, um cirurgião chamado Francesco Rubino conseguiu identificar em experimentos em animais que a exclusão de uma parte do intestino chamado duodeno levava à cura do diabetes em modelos de animais, em ratos. E a partir daí então começou a se pensar não em somente cirurgia bariátrica para obesidade, mas sim bariátrica e metabólica, porque o efeito que até então se esperava ser somente pela perda de peso, pela restrição e alguma desabsorção de alimentar decorrente de alguns procedimentos, envolve, na verdade, uma modificação hormonal muito importante. E em 2006, então, se iniciou com o termo bariátrica e metabólica. Essa modificação hormonal que ocorre pela modificação do funcionamento do aparelho digestivo, mais especificamente o estômago e o intestino, foi a grande revolução desse tipo de procedimento na última década. Tem um caso de uma paciente que usava 7 medicações e depois da cirurgia, ela perdendo peso, ela acabou necessitando só de 2 medicações. Ela tomava insulina e foi suspensa a insulina. As medicações para hipertensão, ou seja, para pressão alta, ela teve que reduzir, porque realmente todas essas consequências da obesidade que ela tinha foram sanadas. A cirurgia bariátrica no Brasil, ela em termos assim, de número de cirurgias, está em segundo lugar no mundo, perdendo somente para cirurgias nos Estados Unidos. Estou saudável, não tomo mais remédio para pressão alta, estou colesterol ótimo, não tenho problemas com diabetes, me sinto bem, saudável, tenho disposição para fazer academia, esporte, para brincar com minha filha, enfim. Depois da cirurgia, eu praticamente mudei a minha vida, sou uma pessoa mais ativa, mais feliz. Quando que essa cirurgia está indicada? Quando é que nós podemos classificar uma pessoa como de possível
tratamento cirúrgico ou não. Existem alguns pré-requisitos que a gente tem que levar em consideração. O primeiro deles é o quanto de excesso de peso esse paciente poderá ter. E para isso a gente faz um cálculo muito simples, que se chama índice de massa corpórea. Dividindo-se o peso pela altura ao quadrado, nós vamos ter um índice. Então, a obesidade, ela é um excesso de gordura corporal. Esse excesso de gordura corporal, o método mais prático de se medi-lo é através do índice de massa corporal. Nós temos uma classificação baseada nesse índice que é a seguinte: entre 19 e 25 kg por metro quadrado de índice de massa corporal, a pessoa é considerada de peso normal. Entre 25 kg por metro quadrado e 32 kg por metro quadrado, a gente classificou como paciente de sobrepeso. De 32 a 35 kg por metro quadrado, como obesidade grau 1. De 35 a 39,9 como obesidade grau 2 e acima de 40 kg por metro quadrado como obesidade severa. O índice de massa corporal ele acaba sendo um reflexo da quantidade de gordura, mas ele não é muito preciso. Vou dar um exemplo onde ele não é preciso. Em uma pessoa que tem 1,60 m e tem 80 quilos, mas esses quilos são de treinamento muscular, um halterofilista. Essa pessoa tem uma quantidade de gordura muito pequena e tem um índice de massa corporal que vai corresponder a um sobrepeso ou uma obesidade, quando de fato ele não tem um aumento de gordura. Então o índice de massa corporal ele tem que ser entendido como um índice prático, como uma medida prática, útil, rápida de ser feita, mas que deve ser interpretada com cuidado em alguns casos. A obesidade traz uma série de consequências para a saúde, tanto do ponto de vista metabólico, como, por exemplo, aumento do risco de diabetes e de hipertensão arterial sistêmica, quanto do risco de doenças osteometabólicas ou artrose, artrite, apneia do sono, doenças respiratórias, doenças cardíacas e mesmo alguns tipos de câncer. Eu tinha problemas de pressão alta, eu já dormia com o aparelho CFAP, que é para evitar a apneia. E a apneia obstrutiva do sono é uma doença silenciosa. O paciente geralmente ele não se dá conta que ele tem apneia do sono, né? Ele não sente que ele tem apneia do sono. O que é a apneia do sono? Com obesidade, né, além da barriga, a gente costuma depositar gordura em excesso na região cervical. E essa gordura em excesso, às vezes, ela pode trancar a nossa faringe e laringe durante o sono. Normalmente, durante o sono, a gente relaxa nessa região aqui. E se o indivíduo ele é obeso, ele já tem uma gordura exagerada aqui, a faringe e a laringe dele já tem um diâmetro menor e quando ele relaxa de noite, ele se sufoca. Geralmente o obeso ele apresenta alterações cardíacas e essas alterações cardíacas são decorrentes da própria obesidade, que faz com que o coração trabalhe mais, esse coração começa a crescer. Minha cardiologista me botou assim como a gente está conversando aqui, ele disse assim: bom, tia, então agora nós vamos ter uma conversa. Ou é uma cirurgia, ou é o caixão daqui no máximo 2 anos. Eu estava engordando 10 quilos por ano. Como também a obesidade traz, eventualmente, fatores de risco, né, como hipertensão, diabetes, colesterol alto. E todos esses fatores de risco aumentam a chance de depósito de gordura nas artérias, né, provocando infarto no coração ou derrame no cérebro. Né. Aqui eu tenho um modelo de coração em que a gente vê na porção superficial as coronárias. São essas coronárias que entopem no caso de um infarto. A obesidade mórbida, principalmente, quando o indivíduo é extremamente obeso, apesar de não complicar o pulmão em si, mas aquele excesso de gordura, ele impõe uma restrição na capacidade ventilatória.
Então, quando a gente faz testes de função pulmonar para medir a capacidade do indivíduo, a gente percebe que o indivíduo que é morbidamente obeso, aquele que tem o IMC, o índice de massa corporal maior do que 40, ele tem índices respiratórios muito menores do que o indivíduo normal. A obesidade denominada mórbida, morbidade o que é? Morbidade é doença. Então, a obesidade pode ser mórbida ou não mórbida. Quer dizer, o paciente pode ter 36 quilos por metro quadrado e não ter nenhuma comorbidade, quer dizer, nenhuma doença associada. O tratamento da obesidade pode ser dividido da seguinte maneira, com tratamento clínico, onde se utiliza técnicas comportamentais, medicamentos e também dieta e exercício adequada, ou o tratamento cirúrgico, que então é reservado para casos mais graves de obesidade. Hoje nós temos como indicação para a cirurgia as pessoas que têm índices de massa acima de 40, que é uma forma que se calcula pelo peso dividido pela sua altura ao quadrado, sem a presença de nenhuma doença associada, ou pessoas com índices de massa de 35 a 40 que apresentem doenças associadas, especialmente a hipertensão arterial e o diabetes tipo 2. Pacientes menos obesos têm sido considerados para a realização de cirurgia bariátrica devido aos grandes benefícios que essa cirurgia tem se mostrado em pacientes com diabetes e hipertensão, por exemplo. A taxa de complicações diminuiu muito no Brasil, muito. E não deve ser maior do que 0,5%. Complicações não quer dizer mortalidade. A cirurgia bariátrica, ela é o método mais eficaz e duradouro para a perda de peso a longo prazo. A gente trabalha então conscientização do paciente para as mudanças que vão vir no pós-operatório e também a apresentação então da dieta que ele vai ser submetido. No pré-operatório, o paciente precisa de 2 meses para poder fazer o acompanhamento psicológico e nutricional. Na parte da psicologia, o paciente precisa de 8 encontros e esses encontros são divididos em avaliação e preparação psicológica. Nós temos também um grupo que acontece mensalmente, onde os pacientes operados dão o seu depoimento da sua experiência para os pacientes que querem fazer a cirurgia. Estou me sentindo muito bem, tenho feito academia, estou adorando fazer academia, faço 3 vezes por semana e eu também digo assim, ó, façam, eu só me arrependo de não ter feito antes a cirurgia. Hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz, a minha autoestima melhorou muito, apesar de eu ainda ter um pequeno problema de aceitação minha. Eu, às vezes, me acho ainda um pouco gorda e tal. Aí essa daqui, então, é 3 anos atrás. E essas eu fiz o mês passado para uma agência de modelos. É importante o acompanhamento pré e pós-operatório, porque esse paciente precisa se reorganizar psiquicamente. É muito comum o comer compulsivo ser substituído por outros sintomas, como a adição, o alcoolismo em primeiro lugar, os distúrbios do consumo, depressão, outros transtornos alimentares como a bulimia e anorexia, ou mesmo a repetição do mesmo, que seria o reganho de peso. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada. Diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677.
Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. O Fátima Educação, através da faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Cursos, descobertas, avanços, novidades médicas. Medical TV. Anualmente realiza-se em Chicago o encontro anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, conhecido como ASCO Meeting. É certamente um dos maiores eventos de medicina de todo o mundo, reúne aproximadamente entre 25 a 30 mil médicos e só pode ser realizado pelo seu tamanho na cidade de Chicago neste momento. Tive o prazer de frequentar esse evento outra vez, este ano, e lá nós pudemos ser atualizados sobre as novidades no tratamento do câncer. E o que mais me chama a atenção é que cada vez mais nós estamos entendendo a doença câncer. Se alguns anos atrás nós tratávamos cânceres utilizando venenos inespecíficos contra a célula doente e acreditando que esta célula iria sofrer este envenenamento sem conseguir se recuperar como se recuperam as células sadias, hoje nós encontramos cada vez mais alvos específicos, como você encontra nessa imagem que está aqui, tá? E que nos permite cada vez mais fazer tratamentos objetivos, específicos, sobre o erro genético, o erro da informação intracelular, extra-intracelular, que está acontecendo, o que permite com que o tratamento cada vez tenha menos toxicidade. Este é o grande avanço no conhecimento do tratamento do câncer. Entender aonde está errado, atacar o erro, corrigindo esse erro ou alterando essa informação e fazer com que com isso nós passamos a ter células que param de progredir. Medical TV, a vida e a medicina. Obesidade e cirurgia bariátrica. Existe uma classificação um pouco mais moderna hoje, que é o superobeso. Quem é o superobeso? É o paciente que tem índice de massa corpórea em torno de 60 quilos por metro quadrado. Esses pacientes devem emagrecer um pouco para poder ser submetido à cirurgia com menos risco de morbidade, isso é, complicações tipo embolia pulmonar, tipo fístulas e menos taxa de mortalidade. Hoje, para esses pacientes, está indicado o uso do balão intragástrico. É importante a gente colocar que essas pessoas precisam ter uma boa preparação pré-operatória, que isso envolve a gente ter uma noção muito detalhada do organismo através de avaliações que envolvem o cardiologista, envolvem o pneumologista, exames de imagem que investiguem o esôfago e o estômago, que normalmente é a área mexida, né? Então através de uma endoscopia digestiva alta, os exames da ordem de ecografia da parte abdominal, muitas vezes ecografia dos membros inferiores para avaliar situações que possam levar a tromboembolismo, que é uma das principais complicações, e uma avaliação laboratorial extensa, para que a gente possa avaliar desde a função hepática, a função endocrinológica, a parte de lipídios, de colesterol. Nós precisamos ter uma noção realmente de como está a parte metabólica dessa pessoa. Então, quando o indivíduo tem apneia do sono grave, ele tem um risco maior de desenvolver complicação pós-operatória ventilatória. E é por isso que, de rotina, a gente aplica testes, perguntas simples, para tentar estabelecer quem tem ou não tem apneia do sono grave, e a partir daí já fazer um período mínimo de observação e tratamento pré-operatório e planejar um pós-operatório mais dedicado, mais cuidadoso para que esse indivíduo não tenha complicação. Geralmente o cardiologista ele vai avaliar as consequências da sua obesidade. Então, muitas vezes o paciente tem que fazer uma ecografia para ver o tamanho do coração
Eventualmente se faz um teste funcional, seja um teste de esforço, uma cintilografia para ver se há grau de obstrução nas coronárias. E também se avalia o paciente como um todo, vendo o perfil glicêmico, ou seja, a glicose sanguínea e os exames de sangue. A cirurgia em si, ela está muito bem estabelecida, as técnicas estão muito bem estabelecidas. Nós temos materiais hoje muito melhores que se tinham há 5, 6 anos atrás. E a cirurgia padrão ouro hoje é a cirurgia por videolaparoscopia, isto é uma cirurgia minimamente invasiva. Cirurgia. Que é por meio do qual a gente introduz as pinças que fazem o procedimento cirúrgico. Então aqui tem alguns tipos de materiais, pinças, tesouras, porta-agulha. É uma anestesia geral, né, com algumas peculiaridades no que diz questão ao peso do paciente. Outra peculiaridade de diferença dessa cirurgia para outras, além do acesso venoso, é o acesso à via aérea do paciente, a intubação. Então, o importante é uma preparação adequada para que na hora que o paciente for anestesiado e a gente vai proceder à intubação, que não ocorra nenhum problema. Então é utilizado esse monitor que analisa a atividade elétrica cerebral, então nos dá um dado objetivo se a dose que está sendo usada está adequada ou não. O problema é que essa cirurgia hoje, realmente as técnicas são feitas através de anestesia geral. E durante a anestesia geral, todo o funcionamento, todo o condicionamento do organismo como todo é testado. Então o coração, o pulmão, a função de troca gasosa, tudo isso entra em questão. E é preciso ter muito cuidado. Hoje a cirurgia bariátrica ela é bastante segura, né? Se tinha muito medo no início, né? Hoje a gente entende muito bem os limites da cirurgia bariátrica. É uma cirurgia que tem pouco sangramento, exige pouco do ponto de vista cardiovascular, né? Porém, alguns cuidados são comuns. Felizmente, a incidência de complicações pulmonares perioperatórias tem reduzido bastante, né? Com o conhecimento médico avançando, com a identificação apropriada dos pacientes que têm o maior risco, com o tratamento pré-operatório adequado, essas complicações têm reduzido bastante, né? A coisa tem sido bem mais segura, né?